Oi, bom dia. Hoje é dia 26 de maio e nós estamos lendo de novo. Boa semente é a palavra de Deus plantada nos nossos corações. Começando hoje com Atos, capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Isso está explicando. Jesus morreu na cruz, foi no túmulo, ficou 3 dias, depois ressuscitou. Tinha um tempo, 40 dias, pessoas olhando Jesus vivo, encontrando, conversando junto. Hoje, explicando memórias de além do túmulo. Homem, François René de Chateaubriand, esse lugar, desejava que suas memórias fossem publicadas depois da sua morte. Por isso, ele a chamou Memórias de Além Túmulo. Será que ele queria dar a impressão de que era uma mensagem enviada por ele do além? Ele escreveu livro e ele colocou nome depois do túmulo, depois da morte. Talvez ele queria pessoas pensarem ele falando depois da morte. Podemos nos perguntar quais eram os seus objetivos, mas sua decisão de ter escolhido esse título revela muito bem a importância dessa questão que oprime a mente de todo homem acerca do que acontece depois da morte. Pessoas curiosas, querendo saber, depois da morte, o que acontece? Quem não desejaria receber um sinal, uma mensagem daquele lugar inacessível? Mas ninguém retorna para nos descrever o que acontece ali. Depois da morte, o que acontece? Ninguém volta a explicar. Mas todavia existe um livro diferente. O livro dele, não. Outro livro que nos fala acerca disso. E a autoridade daquele que o inspirou é inegável, pois trata-se do próprio Deus. A Bíblia nos ensina que o corpo que é pó, volta à terra como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. O relato apresentado pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 19 até 31, descreve os dois únicos lugares possíveis para a alma dos defuntos: o descanso para os crentes, os tormentos para os incrédulos. Não se esconda por trás de ilusões enganosas. Às vezes, pessoa inventando história diferente, explicando depois da morte. Pessoa inventando. A Bíblia, melhor isso. Melhor, busque as respostas da Bíblia, onde encontrará o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao nosso encontro em forma de homem. Ele morreu para expiar os nossos pecados, mas ressurgiu vitorioso do túmulo. Vivo Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo,
pois hoje Ele dá a vida eterna a todo que deposita a sua confiança nele. Então, você poderá dizer de verdade, junto com o apóstolo Paulo falou, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso está explicando a vida depois da morte. O que acontece? A pessoa morre, o corpo igual pó. Acontece. Mas o espírito, a alma, vai. Tem dois lugares só. Ou céu, junto com Deus. Ou o inferno, tormentado eternamente. Isso eterno. Qual você quer? O céu, você precisa ser salvo, confessar o seu pecado, acreditar, Jesus é Deus, arrepender do seu pecado, nunca mais seguindo Deus e pedir a Ele. Nós queremos conversar mais. Deus te abençoe.